Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai dar uma olhada, assim, mais a fundo em uns trechos de um livro bem interessante, sabe? Nanã, a terapeuta do inconsciente. É de uma coleção chamada Cura Ancestral, Psicanálise com os Orixás. Pois é, o material que a gente separou aqui, ele tenta fazer uma ponte, né? Entre essa sabedoria ancestral, que no caso é representada pelo orixá Nanã, que para quem talvez não conheça, é essa força ligada às águas mais calmas, à ancestralidade mesmo lá da cosmologia iorubá, e a psicanálise. Entendi. Então, a nossa ideia aqui é explorar como esses dois campos, que parecem tão diferentes, né? Como eles podem, conversar para ajudar na cura emocional, no autoconhecimento. E a fonte coloca Nanã, essa figura da sabedoria, da transformação mais lenta, né? Quase como uma guia para o inconsciente. Chega a chamar de psicanalista sagrada, principalmente para lidar com luto, dor, trauma. Vamos tentar entender isso melhor. Como é que o livro faz essa ponte entre, um terreiro e um consultório? Olha, a analogia principal que eles usam é a do divã sagrado. É interessante. A fonte sugere que o espaço da terapia ele pode ser visto como um lugar de encontro mesmo, sabe? Entre o espiritual e o psicológico. Divã sagrado. Isso. E aí, nesse espaço, Nanã é descrita como uma espécie de arqueóloga das almas. Alguém que ajuda a gente a acessar essas camadas bem profundas do inconsciente, onde ficam guardadas memórias ancestrais, sabe? Questões que a gente nem sempre resolveu. Não é só falar, é sentir essa conexão mais profunda. Nossa, arqueologia da alma. Gostei disso. E você mencionou psicanálise. A fonte fala de Jung também, certo? Como é que as ideias dele entram aí? Sim, mencionam Jung. A conexão principal é feita com a ideia de inconsciente coletivo. Aquela camada psicológica mais funda, com símbolos, memórias que seriam, de todo mundo. Ah, sim. O inconsciente coletivo. Exato. E os arquétipos, claro. Nanã, por exemplo, é associada ao arquétipo da grande mãe ou da anciã sábia. Esses padrões universais que a gente carrega na psique. Os orixás, então, seriam manifestações culturais desses arquétipos. Faz todo sentido. E os símbolos de Nanã parecem chave para entender isso, né? As águas paradas, o lodo. Nossa, esses elementos são super ricos em significado. As águas calmas, lodosas de Nanã, elas simbolizam o ciclo completo. Vida, morte e renascimento. Representam a necessidade de ir para dentro, sabe? De introspecção, de purificação. E um lodo, o barro. Pois é, o lodo ou barro, que é o elemento principal dela, ele é visto como o inconsciente profundo mesmo. A matéria de onde a gente veio para onde a gente volta. Mas olha que interessante, também é a matéria-prima para reconstruir o eu, o ego. É a ideia de que do fim da decomposição pode surgir algo novo, uma nova vida psíquica. Essa ideia da lentidão, da matéria primordial, me leva para um ponto que a fonte destaca e que parece ir muito contra o nosso tempo, né? A questão do tempo, o tal tempo de Nanã. Esse ponto é talvez um dos mais fortes e desafiadores, eu diria, do material. O tempo de Nanã é valorizar a paciência, né? Respeitar os ciclos da natureza e o ritmo interno de cada pessoa no processo de cura. Totalmente contrário da nossa pressa hoje em dia. Exatamente. É um contraponto direto à cultura da velocidade, da solução instantânea, do hack para se sentir bem rápido. O texto argumenta que certas curas, as mais profundas, elas simplesmente não podem ser apressadas. Elas precisam maturar, sabe? Tipo o barro que precisa do tempo certo para virar cerâmica. Não dá para forçar. E como essa noção de tempo, de paciência se aplica em dores reais, como o luto, por exemplo? A fonte fala disso. Fala sim. Nanã ensinaria a gente a olhar para a perda não só como dor, entende? Mas como parte. É essencial do fluxo da vida. Quase como um portal para a transformação. Um portal. Aceitar a finitude, deixar a dor decantar, se transformar. O mesmo vale para o medo. Em vez de fugir, Nanã convidaria a acolher o medo, a mergulhar nele com calma, para que ele possa virar sabedoria, autoconhecimento. É um processo lento mesmo de decantação das emoções. Interessante. E a fonte também traz a ideia do coletivo, né? O terreiro, o espaço físico e a comunidade das religiões afro-brasileiras como um lugar terapêutico. Com certeza. O terreiro é apresentado não só como um espaço religioso, mas como um local de cura coletiva. Os rituais, tipo banhos de ervas para purificar,
As danças que podem liberar coisas do inconsciente, ou as oferendas como uma forma de comunicação simbólica, tudo isso funciona como ferramenta terapêutica. E a comunidade em si. Fundamental. A própria comunidade dá um senso de pertencimento, de apoio mútuo, né? E isso é crucial para a saúde emocional de qualquer um. E claro, não dá para esquecer da ancestralidade, que é tão ligada à Nanã. Nossa, totalmente. A conexão com os ancestrais, essa noção de cura geracional, está muito presente no material. A fonte explora como traumas, padrões, até forças, podem passar de geração para geração, sabe? Sim. E aí, honrar esse legado, entender essa herança, seria um caminho para curar não só a pessoa, mas a linhagem dela também. Nanã é vista como a guardiã dessa memória, dessa sabedoria ancestral. Aquela que conecta a gente ao passado para poder curar o presente. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, a proposta que sai dessa leitura é a de uma visão de cura mais integrada, talvez. Que não separa mente, espírito, ancestralidade. É isso. Exatamente isso. Sugere uma abordagem mais holística, que reconhece que a dimensão espiritual e ancestral faz parte, sim, da nossa saúde psíquica. O material convida a gente a questionar essa mania que a gente tem de fragmentar tudo, né? O conhecimento, a nossa própria experiência. Verdade. E talvez fique aí uma reflexão final para quem está ouvindo a gente, né? Nesse mundo tão acelerado, tão focado no que está fora, quanto espaço a gente está realmente dando para o silêncio, para olhar para dentro, para a paciência, para a sabedoria que vem dos ciclos internos e da natureza. Lições que estão tão presentes na figura de Nanã, né? Quanto espaço a gente dá para isso na nossa busca pessoal por equilíbrio e compreensão.